Bem-vindos ao canal Coelha Subversiva, eu sou a Lola, e se você não tá entendendo nada do porquê que eu falei isso, o nome do canal mudou. Mas volta um vídeo no canal que tem um vídeo explicando sobre isso. Essa semana passamos por temas intensos, a gente teve de polêmica no BBB, passando por protestos nas ruas, passando por choques políticos e um caso que reacende debate sobre direitos civis nos Estados Unidos. Vem comigo que a gente vai organizar tudo isso com contexto, checagem e comentário crítico. Sejam bem-vindos a mais um News da Semana. Mas o que é o News da Semana? O News da Semana é um formato que eu peguei, para o canal, que eu vou pegar notícias que mais me chamaram a atenção durante a semana, vou trazer elas para o canal, vou fazer tipo manchetes rapidinhas para você entender tudo o que está acontecendo de mais importante no Brasil e no mundo, tá? É mais ou menos isso. Eu vou parar de fazer essa explicação no início do vídeo, mas eu acho que é necessário agora, que eu tô no meu terceiro News da Semana, falar ainda sobre isso. Então bora começar com a primeira notícia. E a primeira pauta da semana vem direto do Big Brother Brasil 2026. Um dos participantes, o Pedro, que já vinha de uma série de comportamentos meio bizarros, cometeu assédio contra outra participante, Jordana, Ele já vinha, falando coisas absurdas, de intolerância religiosa, a machismo, enfim, Ele ficou sendo chamado nas redes de o participante que só tinha um assunto, que ele é evangélico e traiu a esposa. E ficar rezando lá tudo, O episódio foi confirmado pela produção do programa, foi exibido pela produção do programa, o que gerou, uma série de repúdio online, tanto interno quanto da produção do programa, e que culminou, na desistência. Ele desistiu, ele apertou o botão e desistiu do programa, provavelmente por não querer arcar com as consequências que o ato dele teve lá dentro. A desistência ocorreu por meio da crescente pressão, pública contra as atitudes que ultrapassaram todos os limites do consenso social. Especialmente um reality que afirma valorizar respeito e convivência civilizada, Meio que o BBB já não tem feito isso há um bom tempo. Esse caso coloca novamente em pauta debate sobre consentimento, cultura do cancelamento, responsabilidade e plataformas de entretenimento ao lidar com situações de assédio em tela, Eu não vou descrever o que o Pedro fez aqui, mas ele basicamente invadiu a privacidade, invadiu o consentimento de outra participante, tendo uma atitude horrorosa, condenável totalmente. E ele desistiu do programa por não querer arcar com as consequências das suas ações, típico de um bolsonarista. Depois da saída do Pedro da casa, não se sabe muito, o que está acontecendo com ele, mas as últimas imagens que tem dele é ele totalmente transtornado. A família, claro, se pronunciou, falando que o Pedro ele estava totalmente fora de si, totalmente fora da realidade, aquela desculpa de sempre, de falar que eu estava doidão, não sei o quê. E ele está internado, para poder tratar da cabeça dele, do psicológico dele, e meio que seguiu a vida. A esposa dele, sim, porque ele é casado e a moça estava grávida, inclusive, já é uma influencer, Ela já ganhou milhares de seguidores em apoio. Ela já disse que o Pedro não vai voltar para casa, que ela não quer ver ele, não tem volta ao casamento, que ela vai criar o filho ou a filha dela sozinha. E é isso, Temos mais uma pessoa cometendo um ato condenável e contra um parceiro, Como já aconteceu em BBBs passados. E o que fica desse caso, além do debate sobre consentimento, sobre invadir o espaço de uma mulher, sobre não respeitar um não, é também um debate sobre pessoas que se dizem evangélicas tendo atos hipócritas e condenáveis pela própria religião, O cara ficava rezando o tempo todo dentro da casa e quanto estava fazendo atos absurdos. Esse foi só um ato que culminou na saída dele. Então, meio que se repete o ciclo de faço merda, rezo, acho que tá tudo bem, volto a fazer merda, de vários evangélicos que a gente vê por aí. Antes de ir para a segunda pauta, me desculpem, está chovendo aqui fora, então se vocês ouvirem barulho de água, é só desconsiderar, tá bom? Na edição eu vou tentar abaixar o máximo possível o barulho da chuva, mas chuva é uma coisa sagrada, Então se vocês ouvirem, relevem, por favor. E Nicolas Ferreira convoca ato pró-Bolsonaro e acaba causando confusão, O deputado federal Nicolas Ferreira, que aparentemente não tem nenhuma demanda séria por Minas Gerais, Ele é deputado federal eleito por Minas Gerais, convocou uma passeata da liberdade, assim que está sendo chamado. Eu não vou repercutir muito dessa patifaria, Só para falar mesmo tudo o que aconteceu. A passeata terminou hoje lá em Brasília, mas começou em Minas, Ele foi andando de Minas até Brasília. Talvez a ideia dele fosse fazer um vídeo de 5 ou 10 minutos apenas para lacrar em redes sociais, mas ele se lascou, literalmente, porque ele foi obrigado a fazer
fazer todo esse trajeto, que provavelmente a ideia inicial dele não era isso, porque ganhou adeptos. Teve gente, né? Teve gente até descendo de helicóptero em vias. Então isso causou confusão, aglomeração de pessoas, impediu o trânsito, né, na via. A PGR se manifestou falando que o que eles estavam fazendo é perigoso, mas mesmo assim, como um típico bolsonarista, eles investiram e continuaram fazendo a baderna deles. Isso é mais uma vez, mais um episódio de bagunça bolsonarista que atrapalha a vida das pessoas e eles continuam não tomando vergonha na cara, né? O ato tinha como foco ser um ato de apoio ao Bolsonaro, que é um homem condenado a 27 anos de prisão, ou seja, eles estão fazendo uma passeata pró-bandido, mas que ao meu ver, pessoalmente, eu não vejo como um ato de apoio, porque Nicolas está explícito que ele quer tomar o espólio político do Bolsonaro para ele. Então, por isso que ele faz essas patifarias para não perder a pouca quantidade de voto que o Bolsonaro teria se ele tivesse num eventual pleito, né? Isso tem sido visto também como um símbolo político, né, de confrontos diretos a um nível de radicalização, porque teve bolsonarista indo com pedra de 25 quilos no pescoço, escrito Bolsonaro 22 para essa via, e alguns outros grupos que estão vivendo no Brasil. Então isso meio que atrapalha a vida de todo mundo, né, meio que novamente eles causando baderna, atrapalhando todo mundo, e é isso, gente, não teve muita coisa a ser comentada sobre isso não, e nem é bom a gente ficar comentando muito, mas teve um episódio que vale a pena citar, que o trompetista, né, ele foi lá, ele tocou lá pra eles, né, e o tiro saiu pela culatra também nas redes, porque ele foi mais ridicularizado do que enaltecido, e isso é muito bom, mas eu vou falar o básico sobre isso, porque eu não quero ficar dando pau pra maluco. E mais uma coisinha que eu acabei de ver, né? Quando o Chupetinha chegou lá em Brasília, eles fizeram um ato, né? Hoje dia 25, fizeram um ato lá, né? Para finalizar e pedindo novamente a liberdade dos golpistas, do genocida, enfim. E tava chovendo muito e caiu um raio lá no meio deles, que eletrificou lá o chão onde as pessoas estavam e dezenas de pessoas ficaram feridas, né? 3 bois foram levados de ambulância para cuidar dos veterinários. Mas é isso que aconteceu, né? Parece que é um recado divino dizendo que nem Deus, a quem eles tanto clamam, tá do lado deles. Afinal, eles pedem tanta justiça divina, mas não se tocam que já está acontecendo justiça divina. Quem deveria pautar um pouquinho de agenda social. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu viajando pelo Brasil, entregando casas do projeto habitacional, né? Do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. E não foi diferente no Rio Grande do Sul. Só que aconteceu uma coisa inusitada lá. Enquanto tinha famílias felizes, emocionadas por receberem as chaves da casa própria, que é uma sensação indescritível, a gente teve o governador Eduardo Leite sendo vaiado por parte da população que estava no local. Eduardo Leite, né, fez um discurso dizendo que respeitava a decisão das pessoas, que apoiava, né, o presidente Lula, tudo, mas não adiantou. Ele foi vaiado da mesma forma. Logo depois, né, de todo o episódio, o Lula intercedeu. Como sempre, o conciliador, né, defendeu o Eduardo Leite, mas as vaias ficaram marcadas e foram muito repercutidas. Lembrando que o Eduardo Leite já teve posicionamentos, né, inclusive recentemente ele fez uma fala falando que o presidente Lula não deveria exportar o 4º mandato, né, que ele devia dar oportunidade para novas pessoas, mas é muito difícil quando a gente não tem um representante de esquerda tão grande quanto o presidente Lula. E do outro lado você tem 550, né, candidatos de extrema-direita que estão querendo apenas se eleger para poder vender o país e conseguir dinheiro fácil. Então é muito difícil, né, a gente ter esse tipo de debate. Fora que, né, esse episódio ele reflete as tensões, né, de tudo que vem acontecendo, políticas públicas, disputa política contemporânea, onde atos governamentais acabam virando palco de protestos, rejeições públicas, dependendo do contexto das manifestações por parte da plateia, né? Então é bom ele ficar esperto, porque essa manifestação, Eduardo Leite, ela não é algo forçado, ela foi algo orgânico. Então, se eu fosse você, eu revia as minhas prioridades. Eu deveria governar para um estado ou deveria ficar falando que um candidato à presidência é velho demais e que deveria parar? Repense, Eduardo Leite, repense. E tivemos também desdobramentos no caso Banco Master, né? O Daniel Volcário, dono do banco, resolveu, né, deixar os advogados que estavam cuidando do caso dele e fazer uma delação premiada. Só sei que tem muita gente, né, dentro da esfera do judiciário, midiático, político, que não está dormindo, né? Fora que também tem a PF com o celular do cara, né? Algumas revelações já foram feitas, alguns nomes já foram citados, mas, né, a gente tem que ver os desdobramentos para saber se, né,
essas pessoas são realmente culpadas, se realmente tem envolvimento. Só sei que alguns outros nomes, né, já vieram à mídia, tipo Ibanez Rocha, que está processando quem fala do caso, quem envolve ele, Tarcísio de Freitas, que foi uma das pessoas beneficiadas pelo banco também, pessoas envolvidas com esse escândalo aí, informei inclusive no meu news da semana passada. Fizeram doações milionárias para as campanhas dele. Enfim, tem algumas pessoas aí, né? Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que a gente precisa falar sobre, né? Ciro Nogueira, tem várias pessoas. E eu percebi uma movimentação que eu vou comentar da mídia, né, hegemônica, né? Que estão focando mais nos juízes que estão cuidando do caso do que no caso de fato. Isso para mim com certeza não é uma coisa orgânica, né? É uma coisa que essa mídia tradicional que trabalha justamente para esses agentes do mercado, né, estão de olho, estão tentando impedir. Se tiver sujeira envolvendo o senhor ministro Toffoli, que seja debatido, né, que venha à tona, mas no momento eu acho estranho essa movimentação em atacar quem acusa, não quem está sendo acusado, né? Mas tudo bem. Os advogados desistiram porque, em condições normais, uma delação premiada traria benefícios como redução de pena, provor caro, outras coisas, mas eles acham que no caso complexo desse, envolvendo um grande esquema financeiro, né, envolvendo crimes no esquema financeiro, podem até prejudicar, porque tem muita gente envolvida, muita gente, mas nós, como sociedade, temos todo o direito de ter acesso a essas informações e vamos ver, né, como isso vai desdobrar nas próximas semanas. E no cenário internacional, né, a gente teve mais um episódio do xerife do mundo, como ele se auto-intitula, Donald Trump, voltou a causar repercussão porque ele quer, né, ele tem intenção, ele indicou a intenção de tomar a Groenlândia. Simplesmente eu vou lá, tomo a Groenlândia, um território com importância estratégica e rico em recursos naturais, e vou fingir que é porque eu quero e acabou, como se isso não tivesse, né, alguma questão financeira por trás, todos nós sabemos. Analistas internacionais reagiram duramente, né, porque quando era Venezuela tudo bem, quando eram outros países tudo bem, a Síria tudo bem, mas a Groenlândia, um país que é da Dinamarca, que tem envolvimento com a OTAN, países europeus, aí não, aí já é um absurdo. Né? Analistas internacionais reagiram duramente, criticaram, né, a ideia de uma afronta à soberania, novamente ao direito internacional, que ele já fez isso, mas agora é um caso, né, a ser impedido. Né? Os países europeus e organizações internacionais classificaram a proposta como irrazoável e improcedente, já, né, mandaram tropas para a defesa da Groenlândia, tudo, estão se manifestando ali de uma forma mais afrontosa contra a ideia do Trump, né, se colocando totalmente contra, e esse tipo de discurso reacende várias tensões geopolíticas que já existiam, né, e coloca em discussão novamente como potências veem territórios estratégicos no Ártico, principalmente quando ele tem recursos naturais que valem muito, né, além de questionar os limites das ambições expansionistas no século XXI, e Trump já demonstrou que ele não vai parar por aí, que ele vai querer sempre mais, mais e mais, enquanto esse cara não for parado, ele vai continuar ameaçando, né, o mundo todo. Então, e continuando a falar dos Estados Unidos, né, o ICE fez mais uma vítima, né, o ICE, que é a polícia de imigração e alfândega dos Estados Unidos, mas com o apelido de Gestapo do Trump. Dessa vez, eles mataram um norte-americano de 37 anos, enfermeiro, chamado Alexis Jeffrey Pretty, em Minneapolis, né, novamente Minneapolis, e como eu já noticiei nos últimos news da semana, também teve a morte da norte-americana Nicole Good. O Pretty, ele estava participando dos protestos e acabou sendo assassinado pelo ICE a tiros, né? Segundo vídeos divulgados, ele foi imobilizado pelos policiais do ICE e ele estava segurando apenas um celular quando foi baleado pelas costas, né? A morte de Pretty desencadeou novamente milhares de protestos contra o Trump em várias cidades americanas, não só em Minneapolis, e pedidos de identificação independente, né, de investigação independente no caso, com responsabilização aos agentes do ICE e sobre o debate de uso de força por agências de imigração, que já passou de todos os limites, né, o ICE já passou de todos os limites, não tem mais lei, não tem mais direito, não tem mais nada, só tem o ICE perseguindo pessoas, sequestrando pessoas, que inclusive essa semana também prendeu um garoto de 5 anos de idade, uma criança de 5 anos de idade, com a desculpa de que ele seria usado para pegar os pais imigrantes. Gente, isso não é mais uma sociedade. A gente não pode mais ver os Estados Unidos como uma sociedade. Apesar dos protestos, né, o Trump continua reafirmando que a ação do ICE é necessária, quando claramente não é. E a escalada de violência só continua. Então, a gente está se encaminhando cada vez mais
para uma guerra civil sem precedentes nos Estados Unidos. E indo para o encerramento do News da semana de hoje, eu não poderia deixar de falar, né, de uma notícia triste, revoltante, que eu espero, né, que seja cada vez mais repercutida, tem sido muito repercutida nas redes e tem que continuar mesmo, até que se tenha justiça, que é o assassinato do cachorro Orelha. Sim, o cachorro Orelha, que era um cachorro da comunidade, né, em Florianópolis, em uma cidade lá, o pessoal cuidava do Orelha, dava comida pro Orelha, ele era um cachorro de todo mundo ali. E ele foi brutalmente espancado e morto por um grupo de adolescentes, filhos de empresários ali da região, pessoas com posses, né? Esse caso gerou comoção nas redes pela violência e levantou novamente discussões sobre violência contra animais, né? Educação e responsabilidade juvenil. Com muitos pedindo para que as autoridades levem à justiça esses adolescentes e que investiguem e responsabilizem os envolvidos, né? Que eles sejam responsabilizados de alguma forma, que eles paguem por essa brutalidade. O Orelha, ele foi vítima de um espancamento, de tortura também. Mais outro cachorro também foi espancado, também não sobreviveu. Outro cachorro foi jogado no mar por esses adolescentes, esses psicopatas, esses assassinos. Jogaram outro cachorro no mar, mas esse cachorro ele foi salvo pela população. E a resposta da família para essas atrocidades cometidas pelos filhos dele foi mandar eles para Disney, né, para os Estados Unidos, para fugir de toda a repercussão. Enquanto isso, enquanto as pessoas cobram justiça pelo cachorro Orelha, a família, né, que tem posses, que tem dinheiro, que é dona de hotéis, inclusive, os garotos estudam em colégios particulares, têm uma vida bem firmada, ficam, né, atacando as pessoas que estão pedindo justiça pelo Orelha, ameaçando de processo, acuando as pessoas com advogados. Inclusive um porteiro que teria filmado a ação desses adolescentes foi demitido, perdeu o emprego e foi coagido a apagar a filmagem, o que claramente mostra, né, que eles são pessoas tão miseráveis quanto os filhos deles. E a gente espera que essa repercussão não pare, que o cachorro Orelha tenha justiça, né, que a morte violenta dele não seja em vão. E que, novamente, isso seja muito repercutido cada vez mais para que esses adolescentes paguem de alguma forma. Isso não pode ficar assim. Justiça pelo Orelha. E esses foram os principais acontecimentos da semana, né? Eu espero conseguir postar o vídeo hoje no domingo. Vou tentar adiantar o máximo possível a edição, porque o que me atrapalha é a edição do vídeo, né? E eu quero postar ele hoje ainda. Então a gente foi de BBB a protestos nos Estados Unidos, no Brasil, enfim. E eu quero saber de você. Qual foi o principal acontecimento que chamou mais a sua atenção? Comenta aí pra mim, por favor. Deixe comentários, curta esse vídeo, compartilhe com quem quer saber essas notícias. E é isso. Muito obrigada e até o próximo News da semana.